Você certamente na entrada pegou a nossa breve informativa do que está acontecendo aqui com relação aos esboços de Atos para você. Nós temos aí tomado a iniciativa de, aos domingos, você receber um pequeno prospecto daquilo que nós trabalhamos no domingo anterior. Então está aí nas tuas mãos, então você pode ler e ver alguns pontos principais daquilo que falamos a semana passada. Estamos falando sobre Estevão e hoje continuaremos a falar sobre o privilégio de carregarmos o testemunho. Capítulo 7, versículos de 1 a 60 diz assim, eu vou mencionar os versículos à medida que eu for lendo, para você me acompanhar, se porventura tiver com a tradução diferente da minha. Diz assim, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que a ele, e depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma, seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Versículo 8. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito, em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem dele, José fez reconhecer para seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados num túmulo que Abraão havia comprado ali do filho de Amor, por certa quantia. Verso 17. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio ser poderoso em palavras e em obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles maltratando um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas um homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quem quer matar-nos como matou o egípcio ontem?
Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto de Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito, aproximou-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Senhor, seu Deus, Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Venham agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Verso 35. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertar deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés de que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos antepassados, e recebeu as palavras vivas que transmiti-las a nós. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram em seu coração e voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Rifã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo de aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué. Quando o expulsou de diante deles, este tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi. Versículo 46. Que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casa feitas por mão de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra os estrados dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Pronto. A partir do 51 é a aplicação do sermão. Vamos ler a aplicação do sermão? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-no todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão,
Este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Talvez você diga: pastor, por que você não leu sua aplicação? Porque não há possibilidade de olharmos apenas para a aplicação. É por isso que temos o desafio de nessa noite olhar para esse texto, olhar o extraordinário sermão de Estevão e perceber dentro daquilo que Estevão nos apresenta nesse sermão algumas aplicações práticas para nossas vidas. Não sei quanto a você, mas o desafio de estudar novamente o livro de Atos, para mim tem sido assim de um crescimento extraordinário. E a maneira como Deus tem falado ao meu coração, particularmente, queridos, confesso para os irmãos que tem sido assim um tanto quanto muito prazeroso mergulhar no estudo dessa palavra e ser confrontado, animado, desafiado a ser aquilo que o Senhor me chamou a ser, como seu filho, como seu servo, mas acima de tudo com uma consciência da missão a ser cumprida. Eu acho que pelo passar do tempo, na vida e história da igreja, a igreja ela foi perdendo a consciência da missão. E por vezes é necessário a gente voltar a falar sobre aquilo que o Senhor nos deu ou nos incumbiu como privilégio de ter em mãos ou carregar em si o testemunho, que é o testemunho de Cristo Jesus, que pode transformar vidas. Antes de iniciar aqui o nosso texto, ou o esboço do nosso texto, quantos aqui já tiveram ou já viveram em algum momento em que se arrependeu por deixar uma oportunidade passar? Sabe, quando você, exemplo, você precisa comprar algo para você que é necessário, e de repente você começa a fazer algumas pesquisas para ver em que local você conseguiria aquilo que você precisaria tanto para conseguir com um valor menor, e aí você pesquisa e de repente você encontra algo com um valor bom e você fala: puxa, tá bom, mas eu vou continuar pesquisando. E aí você continua pesquisando e não encontra nada melhor do que o valor anterior que você tinha encontrado daquilo que você estava pesquisando, e quando você volta lá, acabou. Como você se sente? Como nos sentimos quando perdemos as oportunidades? A oportunidade que muitas das vezes você quer, precisa, mas que não valoriza e não está sensível àquilo que você precisa fazer de imediato. Está aqui alguém, um homem de nome Estevão, que estava diante de uma grande oportunidade. E como alguém que carregava o testemunho, como alguém que era literalmente a testemunha, ele precisava compartilhar do Jesus Cristo, a quem ele confessou e era Senhor da sua vida, independentemente do que viria a acontecer. Então nós estamos diante de um texto onde Estevão, ele aproveita de forma bem sábia a oportunidade que ele tem, dada por Deus, para falar do amor de Cristo, para compartilhar a missão de Deus, não apenas na vida dos judeus, mas também na vida de todo aquele que confessa a Cristo Jesus e tem também como missão o compartilhar do Evangelho do mesmo Salvador. Então, queridos, nós vemos dentro desse texto, Estevão sendo acusado pela liderança judaica. Nós vemos dentro desse texto, Estevão sendo acusado pelos líderes da sinagoga dos libertos. Quais foram estas acusações que fizeram com Estevão? Olha, observa lá comigo. Primeiro, eles disseram que Estevão blasfemou, falou contra Moisés. A gente viu isso a semana passada. Estevão está diante do Sinédrio, ele está diante de um julgamento, e ele foi acusado de algumas coisas. Ele foi acusado de falar contra Moisés, ele foi acusado de blasfemar contra Deus, ele foi acusado de blasfemar contra o lugar santo, o templo. Ele foi acusado de blasfemar contra a lei de Moisés. E além disso, eles mentiram dizendo que Estevão disse que Jesus mudaria os costumes de Moisés. Em momento algum, Estevão falou nada disso. Mas essa é a acusação.
E o texto em que nós lemos, Estevão está diante do sinédrio para responder às acusações que lhes fora colocada. E é por isso que quando nós olhamos o texto, no versículo 1, o sumo sacerdote se dirige para Estevão e pergunta: são verdadeiras essas acusações? Tudo isso que eles estão falando são verdadeiras? E a partir desta pergunta, Estevão então começa o seu esboço de um sermão extraordinário. E talvez aí você que participou da classe do Antigo Testamento está aí vibrando, né? Porque você começou a perceber a história sendo linda e cada uma delas encaixando dentro do seu contexto histórico, em que momento foi que ela aconteceu. Que extraordinário, um breve esboço ou um breve panorama daquilo que Estevão faz a respeito do Antigo Testamento. Ele traz um esboço panorâmico, assim, olhando por cima os acontecimentos desde Abraão até a construção do templo por Salomão. E ele vai falar de situações, de histórias bem interessantes. Eu queria ficar nos detalhes do esboço, mas não dá. A gente precisa ir direto para a aplicação do texto e olhar o que o texto diz. Mas eu quero chamar a sua atenção. Não sei se você tem sido um leitor assíduo das Escrituras, mas essas acusações que Estevão está sofrendo são acusações seríssimas diante da lei judaica. São muito sérias essas acusações. Olha só o que o texto bíblico... volta lá. Olha só o que o texto bíblico nos diz em Levíticos, capítulo 24, verso 15. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. A acusação que eles estavam fazendo era uma acusação muito séria, que tinha uma penalidade de morte. E a morte teria que ser por apedrejamento. Como é que Estevão morre? Por apedrejamento. Eles, no final do julgamento, diz: você é culpado. Está ali a testemunha, que está tendo a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Tentaram fazer isso com o próprio Cristo. João capítulo 10, verso 31 a 33 diz: novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma das boas obras, ou boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Essa própria liderança queria apedrejar Jesus Cristo e o acusava também de estar blasfemando contra o próprio Deus. Então, meus amados, o que está acontecendo aqui é muito sério. E pela quarta vez o sinédrio está reunido. Sabe quem compunha o sinédrio? O sinédrio era composto de 70 homens, que eram compostos por fariseus, saduceus e sacerdotes e algumas lideranças políticas do contexto judaico. E o sumo sacerdote liderava todo esse sinédrio. E é por isso que parte do sumo sacerdote a pergunta: responde-me, Estevão, é isto verdade? Essas acusações são verdadeiras contra você? E a resposta de Estevão diante do sinédrio, que pergunta porventura é assim, não foi simplesmente uma resposta simples, mas Estevão ele responde usando o livro de Atos no capítulo 7, olhando para um sermão longo, ou averiguando todo o Antigo Testamento. Estevão não simplesmente responde sim ou não. Ele usa todo o Antigo Testamento para que agora ele possa expor a palavra de Deus para tocar no coração daqueles que ali estavam sentados no sinédrio. Eu quero só lembrar para você alguns dos personagens que estavam nesse sinédrio, ouvindo este homem com a sabedoria extraordinária e com um conhecimento vasto das Escrituras. Ele aponta, queridos, a partir do seu sermão,
um esboço tão extraordinário que começa desde a Mesopotâmia e vai até o período de Salomão, quando constrói o templo, e aplicando esse esboço. Meus amados, Estevão não está aqui como eu, com um esboço na mão, lendo quando necessário para vocês. Estevão, ele está preso, ele está sendo acusado. Ele não diz aí, só um instante, eu preciso pegar aqui alguns pergaminhos, até porque não tinha ainda, ele não tinha acesso a esse contexto do Antigo Testamento, em termos de pergaminho, ele não estava aqui. A história está aqui na cabeça de Estevão. Ele era alguém que conhecia profundamente, não apenas a lei, os profetas e toda a história de Deus para com um povo. E dentro desse sinédrio estava lá Gamaliel, que ouviu Estevão. Estava lá o jovem Saulo. Estavam outros líderes importantes no contexto judaico. Mas Estevão não perde a oportunidade de dizer para aqueles que o Senhor estava com um propósito bem definido e que eles deveriam entender. Agora, por que que Estevão, ele usa o capítulo 7, um dos mais longos do livro de Atos, e um dos mais importantes para falar sobre algumas questões que eles precisavam ouvir? Essa é a pergunta, por que que Estevão faz isso? E a gente vai ver agora, porque Estevão quebra alguns paradigmas judaicos. A gente percebe que Estevão está quebrando alguns paradigmas judaicos. E quais são os paradigmas? Eles estavam apegados ao templo. Eles estavam apegados mais à lei de Moisés do que ao próprio Deus. Presta atenção, queridos. A acusação deles é, eles profanaram a lei de Moisés. E quando você lê o versículo 11, olha lá, eles colocam a lei de Moisés em primeiro lugar, vem primeiro do que o próprio Deus. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Inversão de valores, de propósitos. Deus está depois da lei. Quem deu a lei foi o próprio Deus. Eles estavam tão apegados à lei que foi necessário voltar e lembrá-los quem é este próprio Deus. Agora, a mensagem de Estevão não é uma mensagem de defesa pessoal, viu? Quero que você entenda isso. O sermão de Estevão não é uma mensagem de, eu vou me safar dessa. Eu vou aqui mostrar para eles o que a história diz, eu vou me safar, vou me salvar. Não. A mensagem de Estevão não é de defesa pessoal. Estevão é uma testemunha. A testemunha fala dos fatos vistos, aprendidos e presenciados, independente da consequência. Você está entendendo isso? Estevão é testemunha. E ele fala dos fatos que ele presenciou. Ele defende os fatos pelo qual ele foi incumbido e agora ele está diante do sinédrio, então trabalhando algumas verdades. Então, amados, não se canse. Hoje a gente vai caminhar apontando algumas coisas, você vê que o texto é muito grande, não vamos olhar tudo, não tem como eu olhar para o texto da forma como temos feito expositivamente, versículo por versículo, não tem como, não há possibilidade nenhuma, só se nós agora abrirmos agora aqui um momento e eu falar assim, gente, vamos abrir uma sessão agora extraordinária aqui, quantos dos irmãos são favoráveis que fiquemos aqui até as 5 da manhã, levanta a mão, amém, eu sei que não vai dar certo, então a gente vai só olhar por cima, tá bom? Vocês estão dormindo hoje ou eu estou cansado, estou fazendo vocês dormirem. Então, o que Estevão nos ensina com relação ao quebra de paradigma? Primeiro ponto, do versículo 2, Estevão declarou que Deus não está limitado a um único local. Ele começa então a falar de Abraão, e ele fala que Deus não está limitado a um local, ele está sendo acusado de profanar o templo, está sendo acusado de falar contra Deus, está sendo acusado de falar contra a lei de Moisés, e ele diz, Deus não está apenas em um local, e ele usa o exemplo de Abraão. E a gente observa do versículo 2 em diante, ele falando, a isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, Deus apareceu para eles. Veja que antes de tudo, note que Estevão demonstra um profundo respeito pelo sinédrio, ele chama de meus irmãos. Meus irmãos,
Eu quero falar para vocês que o que eu estou sendo acusado não é verdadeiro. E ele vai então olhar para o sermão e expressar nesse sermão algumas verdades. Primeiro ele diz: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. E ele aqui, de forma proposital, vai tocar em alguns assuntos que o próprio texto nos diz, que ele esboça. Primeiro ele fala assim, ele apareceu, mas ele não tinha ainda aliança com Abraão. Abraão nem circuncidado era. Ele apareceu e Abraão ainda não tinha entendimento de nenhum tipo de cidade santa. Ele apareceu a Abraão e Abraão nem sabia que Deus queria um lugar para ele morar e habitar. Perceba que Estevão diz que Deus aparece a Abraão, o chama, o vocaciona, para através de Abraão levantar um povo, mas Abraão não precisava de templo, Abraão não precisava de um lugar santo, Abraão não precisava nada disso, Abraão precisava apenas de fé. Deus aparece para Abraão, e Abraão não precisa de templo para se aproximar de Deus, ele precisava de fé. E a gente percebe da segunda declaração em diante, que verso 4 em diante, quando ele começa a falar de que os caldeus, que então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu Harã, depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra, onde agora vive. Deus não lhe deu nenhuma herança, veja isso, Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Ele falou assim, Abraão não tinha nem terra permanente. Deus ele não se limitou à Palestina. Estevão está declarando isso, Deus não está limitado a um local, Deus não está limitado à Palestina. O que Estevão está dizendo é que Abraão, o grande e respeitado patriarca, não possuía nem sequer um pedaço de terra na Palestina. Deus nunca se limitou a Jerusalém, ao templo. De fato, Abraão nunca construiu um templo na Palestina, mas ele estava ansioso pela cidade que Deus havia planejado construir para ele, uma cidade que alicerces não poderiam ser destruídos, e que Abraão diz que aguardava a promessa, como é relatado no texto de Hebreus capítulo 11, verso 9 a 11. Abraão não estava preso a um local, e Estevão está falando, eu estou sendo acusado, que estou profanando o lugar santo, que estou falando contra Deus e contra a lei de Deus, mas eu quero mostrar para vocês que Deus não está limitado a um único local. Meus amados, como é extraordinário isso aqui. Deus ele não está limitado a um local, sabe? Às vezes a gente se apega ao templo, mas Deus não está limitado ao local. E eu não estou aqui depondo, dizendo que não é necessário estarmos nos reunidos como igreja. Não é isso. Igreja ela só faz sentido quando ela tem a consciência do que é corpo. Sozinha ela é membro, mas junto é corpo. Então é importante sim. Mas aqui a defesa de Estevão é: Deus não se limita a um local. Lembra que isso era algo muito forte no... É a quarta vez que cai esse negócio hoje. Lembra que, dentro do contexto judaico, isso era muito forte. Lembra do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? E a mulher samaritana dizia assim: olha, mas os meus antepassados disseram que o lugar de adoração é em Siquém. E vocês judeus dizem que é em Jerusalém. E Jesus olha para ela e fala assim: a hora é, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus, ele não se limita ao local e à geografia. Deus, ele é adorado em todos os lugares das nossas vidas. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso contexto de vida secular, onde quer que a gente esteja, Deus precisa ser adorado pela vida do seu povo, pelo um povo que se chama pelo seu nome. Estevão está fazendo a sua defesa. E eu poderia esmiuçar um pouco mais isso aqui, mas a gente não tem tempo para isso. Segunda coisa que Estevão fala aqui, seu testemunho, é que Estevão declarou que Deus não tinha um plano de libertação para o seu povo, mas eles existiram ao seu plano.
Deus diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar. E aí a gente lê o versículo do 2 ao 8. Abraão então sai, obedece a Deus. Deus então diz para Abraão que a partir de Abraão, Deus faria dele uma grande nação. E Deus então dá para Abraão filho, e o filho dele é Isaac. A partir de Isaac então, Isaac começa a trabalhar, a ser usado por Deus, e a partir de Isaac vem Jacó, vem os patriarcas, e a partir dos patriarcas, que são os 12 filhos de Jacó, vem um outro homem chamado José. Mas nessa história toda, eu quero que você veja algumas questões bem interessantes, como Deus cumpre sua promessa. No decorrer do texto, alguns detalhes, algumas informações, elas vão saltando assim. Então eu vou pegar algumas delas aqui para trazer para vocês. Deus está cuidando desse povo o tempo inteiro. Esse mesmo Deus, Ele não mudou. É o mesmo Deus que continua cuidando da vida do seu povo, da sua igreja, que aqui está. Deus diz para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus então pega Isaac, vem Jacó, vem os patriarcas, a partir dos patriarcas vem um outro homem chamado José, os irmãos vêm de José, José é vendido pelos seus irmãos, ele vai para o Egito, e a partir de José então, vem uma grande fome, Deus usa a vida de José, e 75 pessoas entram no Egito. Eles poderiam encontrar outros meios, não, a terra estava toda passando a fome naquela ocasião, poderiam ter encontrado outros meios, eles são levados para o Egito com o propósito de Deus. Não apenas pela sobrevivência, mas para que o cumprimento da promessa a Abraão aconteça. Aquele povo, eles precisavam se tornar genuíno, um povo de Deus, não casar com nenhuma outra mulher. Na cultura egípcia não era permitido que o egípcio ou uma egípcia casasse com alguém que não fora do seu povo. Então entra 75 pessoas dentro do contexto do Egito, e aí a gente lê o relato de Estevão, que no tempo certo, no tempo exato, esse povo cresceu, eles casaram entre si, cresceram extraordinariamente, até Deus cumprir a promessa na vida do povo. Então o Egito, queridos, o Egito não foi um tempo de sofrimento, simplesmente porque eles estavam lá por vontade própria. Deus levou aquele povo para o Egito, para cuidar daquele povo, para salvar aquele povo, e Deus está falando agora que Ele iria libertar o seu povo. Esse era o plano de Deus, usando quem? José, e usando também Moisés. A gente vê isso na história. José é um tipo de Cristo, ele tipifica, ele aponta para Cristo. Veja bem, José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Você lembra de Judas traindo Cristo? José foi usado por Deus naquela ocasião para ser alguém que salvaria o mundo da época de uma fome terrível que estava acontecendo. Somente em Jesus Cristo a salvação. Ele está apontando, ele está falando assim como José foi usado naquela ocasião, no mundo daquela época, para assim salvar não apenas o povo hebreu, mas todos que ali estavam, o próprio Cristo também. Ele é alguém onde salvará o seu povo. Ele está apontando e ele está falando, foi esse Jesus que agora veio e morreu, que vocês mataram. Não apenas Deus usou a vida de Estevão para dizer que fora o povo de Israel liberto por José da fome, fora liberto por Moisés, mas que também Deus mandou o próprio Cristo para libertar o seu povo dos seus pecados, como o próprio anjo diz. Que o nome dele seria Jesus e salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nesse esboço aqui, nós percebemos José sendo usado por Deus, percebemos Moisés sendo usado por Deus. E aí a história é narrada que após eles entrarem no Egito e crescerem tanto, os egípcios começaram a perseguir, você conhece a história, e maltratar os egípcios, maltratarem os judeus depois da morte de José, ao ponto de querer matar todas as crianças judias. E Moisés é deixado em um cesto, e é criado pela filha do faraó, e cresceu, foi instruído em toda a ciência do Egito, até um determinado momento, onde Deus chama Moisés. Há 3 períodos que aparecem no texto, citado aí de 40 anos da vida de Moisés, 40 anos criados no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. Deus usando a vida de Moisés para abençoar e libertar aquele povo. Aparecem questões dentro do texto que é muito legal aplicarmos para nossas vidas. Primeiro, se você observar o versículo 9, diz que Deus, quando chamou José, Deus libertou José, apesar de todas as suas tribulações, Ele o libertou de todas. Depois, quando ele aparece para Moisés, ele diz para Moisés que ele viu a aflição do seu povo.
E Estevão está relatando toda a história do Antigo Testamento para dizer para aquele povo uma única questão, queridos. Eu quero que vocês lembrem, ó Sinédrio, eu quero que vocês lembrem que o santuário ou o templo onde Deus se encontra com seu povo, ele pode estar em qualquer lugar, seja na Mesopotâmia, quando ele encontrou Abraão, seja no Egito, quando ele usou José e Moisés, ou seja no Egito quando ele usou José, ou seja em Midian, quando ele falou com Moisés. Deus ele não se limitou a uma região, mas Deus ele se colocou à disposição para libertar um povo através da história desse mesmo povo que é José e Moisés. Queridos, esse mesmo Deus é um Deus que continua libertando a vida do seu povo. E aí Moisés, quando ele é convocado por Deus para a árdua missão de libertar o povo, eu estou pulando muita coisa. Moisés diz: olha, vocês me admiram, mas Deus levantará um outro profeta. Leia o versículo 37. Olha o que ele diz, apontando para Cristo. Isso é uma construção de um sermão para aplicação. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre vós, dentre seus irmãos, um profeta como eu. Ele está falando de Jesus. Aqui é cumprimento de Deuteronômio capítulo 18. Deus levantará um outro profeta no meio de seus irmãos, e ele está falando agora do próprio Cristo. Um grande profeta que fora rejeitado por esses judeus, que fora rejeitado por este povo. E Moisés está falando assim: olha, Deus fará isso. Mas sabe o que acontece? Versículo 39, veja. Mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram em seu coração e voltaram para o Egito. Assim como no passado o povo recusou obedecer Moisés, querendo voltar para o Egito, e por causa disso, por não ter paciência de esperar o que Deus estava estabelecendo, de dar leis para eles, eles mandaram fazer um bezerro, e Arão, frouxo, aceitou. E ele fala: por causa disso, vocês serão levados para o cativeiro babilônico. Só que isso tudo é por amor. Eu não sei se você está conseguindo entender a construção do que Estevão está apresentando aqui. Estevão está falando assim: olha, a profecia já foi dada, que levantaria um profeta no meio dos seus irmãos, e o nome dele é o justo, é o Cristo. Mas assim como os pais de vocês perseguiram e mataram os profetas antes de vocês, vejam que vocês não são diferentes deles. E do versículo 40 ao versículo 43 está claro isso. Disseram a Arão: faça-nos para nós deuses que nos conduzam para o Egito. Recusaram Moisés, como também recusaram o Messias. Amados, esse povo não era nada diferente dos seus pais. Nada. E o terceiro assunto que Estevão apresenta para eles é que Deus não está apenas limitado a um local, a um único local. Deus trabalhou na história para libertar o seu povo. E um outro assunto que ele apresenta dentro do seu sermão é que Estevão ele rejeita o argumento do Sinédrio de que o templo era a única morada física de Deus. O templo não é a única morada física de Deus. Ou seja, Deus não mora nesse templo. Ele não está aí nesse espaço. O desejo de Deus sempre foi estar no meio do povo. E ainda olhando para essa história, você vê ela acontecendo, ainda que ela não é sinalizada, mas você vê ela acontecendo.
Você vê Deus, quando liberta o povo do Egito, através de Moisés, leva esse povo para o deserto, esse povo anda 40 anos no deserto, entra agora através de Josué na terra prometida, e quando chega na terra prometida, você vê que esse povo já tinha estabelecido sobre eles uma ordem, onde no meio do acampamento teria a tenda do testemunho, ou o tabernáculo, onde Deus descia para falar com Moisés, no meio do povo. Só que agora Davi, o primeiro rei, o segundo rei de Israel, olha para aquilo e fala assim: não, como é que pode o meu Deus morar numa tenda, sendo que os deuses de todos os povos moram em seus palácios? Eu vou construir um lugar para esse Deus. Deus nunca quis um lugar físico para morar. Deus nunca quis um local onde ele pudesse estar ali e o povo viesse ao encontro dele. Deus estava indo ao encontro do povo, e sempre foi assim, meus irmãos. Deus no meio do povo. Então Davi deseja construir um templo, e nós conhecemos a história. Deus não permite, por causa das mãos, por causa de que ele é assassino, tem em suas mãos muito sangue. Deus fala: não, você não, mas eu vou deixar que Salomão construa um templo para mim. Mas ele fala assim: eu nunca quis, por acaso esse lugar pode me caber? Olha os estrados dos meus pés, eu estou no trono e meus pés batem na terra. Ele está falando, sabe, não há, eu não quero. É por isso que João capítulo 1, versículo 14, vai declarar que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, andou entre nós, e diz que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo tabernaculou, ele andou no meio do seu povo. E Paulo vai orientar que agora esse mesmo Deus no Espírito não mora em um local físico, mas ele mora em nossos corações. Ele habita em mim e você, que privilégio! E aqui chega o cerne. Esse mesmo Deus que trabalhou usando a vida de Estevão para lembrar a história de um povo, é o mesmo Deus que está dizendo: agora eu habito em cada um dos meus filhos que me confessou, e eles foram selados, e pelo meu Espírito eu dou o privilégio para eles de terem uma missão de carregar o testemunho, que é o testemunho de Jesus Cristo. Estevão está usando todo esse sermão extraordinário, apontando verdades, não apenas de um local, não apenas de uma libertação, não apenas de um espaço onde Deus não quer mais habitar, mas habitar com o seu povo, para dizer: vocês precisam ir, vocês precisam declarar essas verdades, que agora eu não estou mais num espaço, mas eu desejo habitar em cada um. Como? Através do meu Espírito. Quando isso acontece? Quando eles entendem que eu morri por eles na cruz. Vão! Carreguem o testemunho. E depois que Estevão aponta todas essas verdades, meus irmãos, do versículo 50 em diante, Estevão então vem para as suas aplicações. Isso aqui é muito lindo, porque o que na verdade aquele sinédrio ou judeus queriam era isso aqui, ó. Eles queriam restringir Deus ao templo. Mesmo com o templo, continuavam a rejeitar a Deus, os seus enviados. Valorizavam mais o templo do que a obediência a Deus. A gente vê isso. E aí Estevão, depois que apresenta tudo isso, fala assim: olha, quer saber de uma coisa? Vocês não são melhores do que os pais de vocês. Vocês são igualzinhos a eles. Vocês não apenas, como eles, rejeitaram a Moisés, como também rejeitaram o Cristo. E o sermão dele é poderoso, exortativo, mas preciso. Estevão fala: seus hipócritas. Gente, quem carrega testemunho não tem defesa pessoal. Eu estou preso, eu vou chamar o povo de hipócrita? Deus me livre. Mas ele estava cheio do Espírito. Lembra que eu falei para vocês a semana passada? Só é possível ser cheio de Deus quando formos vazios de nós mesmos. Não havia espaço em Estevão para o seu eu, para os seus desejos. Ele tinha consciência plena da oportunidade dada por Deus. Ele precisava falar para aquela liderança: vocês não são diferentes. Vocês acham que Deus habita em um local? Vocês acham que Deus está procurando um local para ser adorado? Não, Deus quer habitar no coração de vocês, mas vocês fizeram igualzinho os pais de vocês. Vocês, além de perseguir os profetas, vocês também, além dos pais de vocês matar os profetas, vocês fizeram o mesmo com Cristo, só que vocês fizeram com o justo.
Vocês fizeram com o Messias. Vocês mataram o Salvador. É por isso que a reação do Sinédrio é tampar os ouvidos, para dizer, como assim? Nós matamos o Cristo, porque eles tinham consciência de que há uma promessa, há uma profecia do ungido, do Messias. Eles falam, nós matamos o Cristo. Sim, vocês mataram o Cristo, o ungido. Vocês foram assassinos. E olha a expressão que Estevão usa, queridos. Mas antes da expressão que Estevão usa, lia o texto ali, deixa eu fazer só uma aplicação com relação a essa questão de Deus não ter um local, de Deus não morar no espaço físico, para nossas vidas hoje. Nós cristãos temos que tomar cuidado para não viver nosso cristianismo somente no prédio da igreja. Temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Essa fala agora, ela é muito importantíssima. Porque senão nada nos difere dos líderes religiosos do Sinédrio. Se você querer um relacionamento com Deus apenas no domingo, se você quer ser crente apenas no domingo, porque lá a gente vai cantar louvores, lá eu vou ouvir uma palavra, lá eu vou ter canções que vão tocar o meu coração, eu vou chorar, estou me arrepiando, não, sensações. Se você é alguém que quer ver seu cristianismo apenas no prédio da igreja no domingo, não podemos ser cristãos somente aos domingos, meus amados. Deus não pode estar ausente das nossas vidas, das nossas decisões, do nosso trabalho, do nosso lazer, do nosso relacionamento. Ou você vem no domingo para a igreja e diz que vive uma vida com Deus no domingo e durante a semana ele não tem espaço na sua agenda. O que te difere, o que me difere dos líderes do Sinédrio? Um relacionamento com Deus apenas num templo. Não esqueça, Ele mora em você, através do Espírito dEle. Se relacione com Ele de forma íntima. Eu visitava um casal essa semana e eu falava com eles. Eu tenho a impressão, às vezes, dentro do nosso ambiente eclesiástico, que às vezes o nosso Deus está distante. Nosso Deus não é um Deus distante, Ele é um Deus perto, Ele é um Deus que se aproxima, é um Deus que deseja relacionamento. Ele tomou a iniciativa de dizer, basta, não precisa de mais ninguém te representar para vir diante de mim, eu vou rasgar o véu de alto a baixo, venha, tenha acesso à minha presença. Nosso Deus não é um Deus distante, meus irmãos. É um Deus perto, é um Deus que, como o Estevão mostra, um Deus que vê o sofrimento do seu povo, um Deus que vê a angústia do seu povo, um Deus que trabalha para libertar o seu povo, um Deus que age em favor do seu povo. O nosso Deus é um Deus próximo de nós. Ele não é um Deus distante. Não sei se você entendeu isso. Ele tabernaculou, Ele andou no meio do seu povo, não apenas na presença através do tabernáculo, mas na pessoa do próprio Cristo. Ele tabernaculou entre o seu povo, Ele tocou no seu povo, Ele curou o seu povo, Ele libertou o seu povo, Ele deu sentido de vida ao seu povo. E esse mesmo Deus que tabernaculou entre nós através de Jesus Cristo, Ele decide agora morar em nós. Que privilégio de termos esse Deus em nossas vidas. Então, não limite o seu relacionamento com esse Deus no templo. Viva a vida com esse Deus toda hora, todo instante, todo momento, com sua família, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, viva esse relacionamento profundo com este Deus. Não há possibilidade, é isso que Estevão está falando aqui para este povo. Ele rejeita o argumento daquela liderança, dizendo para eles que Deus não tinha uma moradia física, que Deus não desejou ter o templo, Ele desejou habitar em nós, Ele desejou habitar em mim e em você. E isso é muito extraordinário. Lembre-se, Deus deve ser adorado todos os dias, em qualquer lugar,
templo é apenas mais um lugar onde nos reunimos como o seu povo habitado por Ele. Quando a igreja for arrebatada, isso aqui que a gente chama de templo vai ficar. Você está entendendo? E se porventura você que entende ser essa igreja, e no dia que o arrebatamento acontecer, você ficar e vir para o templo, é só parede. Queridos, viva um relacionamento com Deus profundo. A partir do verso 51, Estevão então começa a apresentar algumas verdades para esse povo. O resumo do sermão de Estevão foi: Deus é Senhor de toda a terra, não apenas da Palestina. Ele é Senhor de toda a terra e não apenas da Palestina. Ele apareceu várias vezes fora da Palestina ao povo de Israel. Seus pais se rebelaram contra os líderes designados por Deus, rejeitando não apenas Moisés, mas a própria lei de Moisés. E eles não apenas rejeitaram Moisés, a própria lei de Moisés, mas eles rejeitaram o próprio Deus. Porque ao invés de adorar o Criador, eles começaram a adorar a criação, e eles adoraram estrelas, bezerros, eles adoraram a criatura. Eles rejeitaram este Deus. Eles mataram os profetas que esse Deus enviou. Eles deveriam ter obedecido e seguido, mas eles mataram e desobedeceram. Então Estevão, depois de relatar tudo isso, diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados. Vocês resistem à atuação do Espírito. Que sermão extraordinário. Que sermão maravilhoso. Nós encontramos agora Estevão testemunhando do Redentor, mas não apenas isso, mas agora acusando o Sinédrio de que eles foram usados para matar o Cristo. Povo rebelde, vocês são iguais aos pais de vocês. Às vezes durante o culto, eu estou ali e eu fico tentando observar o momento em que Deus está nos dando para cultuá-lo, sabe? E como é lindo perceber a adoração do povo de Deus. A sensibilidade daquilo que as pessoas que aqui estão vêm para prestar culto em ouvir a voz de Deus. Como eu vos falei, às vezes parece que ele está distante, mas não está, queridos. Essa expressão do versículo 51, ele se aplica em nossas vidas por muitas e muitas vezes. Quando ele diz: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Sabe, amados, ele mora em nós. E às vezes ele quer atuar em nossas vidas e nos usar, mas nós resistimos. Em algum momento da sua vida você já viu a experiência de não dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, falando de forma clara ao seu coração o que você deveria fazer? Eu, por muitas vezes. Eu só não vou contar a história do frango, porque tem muita gente nova e vai ouvir na minha classe. Mas quantas vezes eu resisti, eu ouvi, o Senhor está falando e a gente está com o coração petrificado. Porque não queremos dar ouvidos ao Senhor. Estevão no versículo 51 chama esses homens de dura cerviz, que não se humilha, que não se dobra, que não se curva. Incircuncisos. Sabe o que é isso? Vocês não têm aliança com Deus.
Vocês são circuncidados apenas à carne. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo em Filipenses, vocês apenas se castraram. Mas o coração de vocês é incircunciso. Não apenas o coração, mas o ouvido de vocês. Vocês não têm aliança com Deus. Vocês resistem ao Espírito Santo. Aí Estevão pergunta, uma pergunta retórica nos versos 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Essa é uma pergunta retórica. Os judeus sempre perseguiam os profetas de Deus. Em seguida Estevão diz, eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Estevão se volta para o Sinédrio e diz, vocês são hipócritas, vocês fizeram a mesma coisa. Vocês também fizeram a mesma coisa, vocês mataram, desprezaram e perseguiram os profetas e assassinaram o Messias. Em outras palavras, embora o Sinédrio acusasse Estevão de não honrar a lei de Deus ou o templo, a verdade era que eles nunca haviam obedecido à lei de Deus. E é isso que ele fala no versículo 53, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram. Vocês são de dura cerviz. E a partir daqui, queridos, Estevão ele começa a viver o martírio. Do verso 51 ao verso 53, Estevão repete as mesmas palavras de Jesus Cristo. Se você ler Mateus capítulo 23, verso 29 a 37, você vai ver que são as mesmas expressões, as mesmas palavras que Jesus Cristo utilizou para falar desses líderes religiosos. São as mesmas palavras. Então, depois dessas acusações, depois de serem chamados de cães, de incircuncisos, sem aliança, diz então no versículo 54, que eles ficaram furiosos. Veja a expressão, ouvindo eles isto, enfureceu-se no seu coração e rinhavam os dentes contra ele. Você já dormiu do lado de alguém com bruxismo? É isso que está acontecendo aqui. A raiva, o ódio, era tamanho que eles rinhavam os dentes contra Estevão. Eles queriam matá-los. Mas veja que Estevão era cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo. Uma outra coisa é que tanto o versículo 54 como o versículo 58, quando diz que arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, essa é uma expressão que Lucas utiliza quando fala do endemoniado, da legião dos demônios que saiu daquele gadareno e foi para os porcos. É a mesma expressão no grego. Em outras palavras, eles estavam sendo tomados pela uma ação maligna para matar Estevão, para destruir com a vida de Estevão. Mas aqui fica clara uma única situação. Não é apenas um julgamento que está acontecendo. Quando isso acontece, Estevão diz que olha para o céu e vê um outro julgamento. E vê um Senhor, um trono, alguém sentado nesse trono, e ao lado dele, um advogado, só que está de pé. Que lindo. Talvez seja uma das passagens mais lindas e mais gloriosas de todo o Novo Testamento. Em meio a uma multidão enfurecida, com ódio, Estevão viu a glória de Deus, com o rosto ainda brilhando. Estevão diz ao Sinédrio: olhem para isso. O que eu tenho falado e pregado para vocês não é mentira, é verdade. Olhem, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem impera à direita de Deus, e vocês o mataram,
Mas ele vive, ele está em pé à direita de Deus. Queridos, enquanto o julgamento está acontecendo na terra, existe um outro trono nos céus e alguém está de pé olhando para Estevão. Alguns dizem o que significa ele estar em pé, e alguns citam algumas situações, mas no meu ponto de vida, Jesus está de pé olhando para Estevão, o primeiro mártir, dizendo: filho, eu estou vendo, eu estou contemplando, você tem sido minha testemunha, pode vir para o lar. Não há um outro raciocínio ao não ser esse, o próprio Cristo de pé, pela segunda vez, ou ele aparece a expressão aqui, usada a primeira por Cristo. Estevão usa novamente dizendo, ele está em pé, ele olha para mim, ele está vendo minha dor, meu sofrimento, minha angústia. E a resposta do Sinédrio foi violenta, porque eles concluíram que Estevão estava blasfemando contra Deus. E diz o versículo 59, então, que eles arrastaram, versículo 57, que eles arrastaram Estevão, eles colocaram a mão no ouvido, porque ele estava falando, vocês o mataram, eu estou vendo ele em pé, ele colocava a mão no ouvido para não ouvir o que Estevão falava, arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Só que não era com brita, sabe, irmãos? Você já estudou como funcionava o apedrejamento no contexto palestino? Eram pedras. E não era assim, jogando a pessoa no chão na mesma altura. Ele levava para um lugar em declive. Quem ia ser apedrejado ficava lá embaixo. E quem ia apedrejar, jogava as pedras de cima. É por isso que ele está olhando. E ele vê o céu aberto. Eram pedras enormes, gigantescas. Somente quem é cheio do Espírito tem a postura que Estevão tem. De enquanto está sendo apedrejado, ele está olhando para os céus, contemplando o seu Salvador, e cheio do Espírito orava. Queridos, nós precisamos aprender com Estevão. Às vezes nós passamos por situações onde não gostaríamos de passar. Passamos por momentos que não gostaríamos de passar. Mas devemos ter as mesmas iniciativas. Quando os momentos difíceis chegarem, ao invés de você murmurar da dor, olhar para a ferida, dobre os joelhos e ore. Enquanto apedrejavam Estevão, ele invocava o Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto ele era apedrejado, Estevão orava, porque era alguém cheio do Espírito Santo de Deus, e Jesus estava em pé à direita de Deus para recebê-lo. Deixa eu falar uma coisa para você que você já sabe, e que às vezes deixa-se passar despercebido e às vezes você esquece. O Senhor não prometeu que aliviaria ou banaria o nosso sofrimento na terra. O Senhor não falou que seria fácil, irmãos. Você lê as Escrituras, você não ouve ninguém falando, ou o Senhor prometendo, falar assim, vem filho, vai ser tudo fácil para você. Não falou isso. A gente olha o que está acontecendo na vida do primeiro mártir. Ouvir o que nós estamos ouvindo hoje não é fácil. É por isso que nosso coração é tendencioso, às vezes, a querer ouvir aquilo que me traz sensações gostosas, sabe? Você já sabe que é amado por Deus. Você já sabe que o maior presente você já obtém em Cristo Jesus, que é a vida eterna. Você já sabe tudo isso. Mas ele diz, filho, não vai ser fácil, mas à medida que você estiver indo nessa caminhada de vida comigo, você nunca estará sozinho. E você tem minha presença com você, eu habito em você. E quando você chorar, eu estarei lá. Eu vou aliviar suas dores. Mas eu não vou te livrar do chicote às vezes. Porque você precisa às vezes passar por situações assim. Nós olhamos para a vida de Estevão e a gente vê alguém aqui sendo apedrejado e orava ao Pai.
Às vezes a gente quer se sentir em casa. Deixa eu falar uma coisa para você. Nossa casa não é aqui. Nossa casa é na eternidade. É céu, irmãos. Pedro fala que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Pastor, então quer dizer que eu vou viver vida de sofrimento? Não estou falando isso, eu estou falando que enquanto estamos aqui, queridos, nós vamos viver com esse Deus, com o privilégio que Ele nos dá de poder criar filhos, de poder exercer, ter família, de poder ter responsabilidade. Às vezes vê algumas gotinhas de graça, como diz o Hernandes Dias Lopes, sobre as nossas vidas, por amor de Deus, nos dando oportunidades maravilhosas dentro da vida profissional, dentro da vida no relacionamento com o esposo, com a esposa, na vida. Deus, Ele vai oportunizando momentos e a gente vai ficando feliz, mas Ele está falando, não, eu não vou banir o sofrimento vai ser banido na eternidade, não é aqui na terra, não é. Quando eu olho para Estevão, enquanto está sendo apedrejado, olhando para os céus, vendo o Senhor, em pé, à direita do Pai, e ele dizendo, Pai, recebe o meu espírito, e vai além, ousa orar como o seu Senhor, o seu Mestre, perdoa, não lhes imputes esse pecado. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente quer ficar na terra e ter habitação permanente aqui, não é? Já eu contei para vocês a história do casal do missionário, que viveu 30 anos da vida deles dedicado para o Senhor do campo missionário. Casal inglês, é uma narrativa de um livro inglês. Conta a história de um casal que viveu 30 anos no campo missionário, deu a vida por missões, trabalhou em diversos projetos no campo onde atuava. E depois de 30 anos, então, eles decidem voltar para casa, para a igreja que os enviara, juntamente com a agência missionária. E eles vêm de navio. E quando o navio vai chegando próximo do porto para atracar, eles então ouvem uma banda tocar. E eles então ficam felizes. O marido olha para a esposa e fala assim, olha, a igreja veio nos receber. Então eles preparam a mala, descem do navio, quando eles vão descendo, porque muita gente descendo do navio, quando chega lá embaixo não existe ninguém. E aí então aquele casal entristecido, o marido muito mais, pega um táxi, vai para casa, uma casa próxima a um bosque, e aí ele está ali, ele muito enfurecido, a esposa pergunta, o que é que você tem? Ele fala assim, eu não acredito que Deus fez isso. Mas o que foi que Deus fez? Não, eu vou orar. E ele saiu, foi orar. Depois de meia hora, ele voltou. E aí a esposa perguntou, e aí? Ele falou, aí o quê? Você falou com Deus? Falei. Falou o quê com Deus? Eu perguntei para Deus, não é possível, você via o Senhor 30 anos. Quando eu volto para casa, eu achei que pelo menos meus irmãos da igreja estariam lá. Não tinha ninguém. Deus, por quê? Foi 30 anos servindo e ninguém valorizou. Eu voltei para casa. E a esposa pergunta, e o que Deus te respondeu? Ele me disse que nós não chegamos em casa ainda. Sabe, meus amados, nossa habitação não é aqui. Viva para o Senhor. Viva para Ele. Sirva. Carregue o testemunho, proclame as verdades do Salvador. O texto conclui dizendo que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele clamava, e depois verso 60 diz que ele caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpado deste pecado, e tendo dito isto, adormeceu. A expressão adormecer aqui é ficar em paz. Não sei se você entende isso. Ele está sendo apedrejado. Dói. Mas ele fica em paz. Que cena linda. Não o apedrejamento, mas o comportamento de alguém que sabe o que é ser testemunha.
Diante de tudo isso, tem apenas 3 aplicações e a gente conclui. Primeira delas, injustiça e sofrimento montam um cenário para a nossa proclamação. Injustiça e sofrimento montam um cenário para a nossa proclamação. Não desperdice o seu sofrimento, sua crise, enfim, sua circunstância. Use-a para a proclamação do Evangelho. Às vezes Deus vai permitir que a dengue chegue, sabe, queridos? Eu já falei isso para vocês uma vez, eu peguei dengue 3 vezes, só Jesus na minha vida. Quando eu olho o mosquito, eu represso, sai para lá, um capeta, não é. Mas na terceira vez que eu peguei dengue, eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu estava lá, ai céus, ó vida, vou morrer. Sabe, quando o crente bem mimimi, aquela coisa assim. E aí do meu lado tinha uma senhora lá, sofrendo, chorando. E o Senhor lá no meu coração. Vai lá, ora por ela. Eu, Deus, está doendo, eu vou lá orar por ela. Ninguém ora por mim, está doendo. Né? A gente sempre acha que o nosso problema é maior que o dos outros, né? E aí vai lá, ora por ela, aí o pecador aqui levantou, o filho da terra, falou, senhora, está tudo bem? A senhora está chorando? A senhora gostaria que orasse pela senhora? Eu acabei de perder o meu marido. Eu posso orar pela senhora? Claro que pode, filho. Está doendo muito, e eu não sei como essa dor passa. E eu comecei a orar pelaquela senhora, e eu chorava, e eu esqueci a minha dor, eu esqueci a dengue, eu esqueci tudo. Injustiça e sofrimento montam cenário para a proclamação. Às vezes, queridos, sofrimento virão. Se você está anotando, anota aí. Existe um artigo escrito pelo John Pipe chamado Não Desperdice Seu Câncer. Se você puder, leia. Muito legal. Segunda aplicação. Nosso testemunho serve de semente para a conversão genuína de alguém. A morte de Estevão de alguma forma impactou Saulo de Tarso em sua conversão. Tertuliano disse, o sangue do mártires é a semente da igreja. Como Deus usou a vida de Paulo, futuramente Paulo, Saulo de Tarso, para a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Mas alguém estava ali, firme, testemunhando do Salvador. Estevão, então, queridos, não morreu. Na verdade, ele viveu, passou da morte para a vida. Sua morte possibilitou que ele recebesse vida e morresse repartindo vida. E por fim, quem ouve a verdade é responsável como vai reagir a ela. Vocês e eu somos indesculpáveis. As verdades que Deus tem nos revelado ou tem nos mostrado na sua palavra. A maneira como vamos reagir a estas verdades nos mostrarão aquilo que de fato compreendemos de Deus para nossas vidas. O Sinédrio não entendeu. Eles tiveram a oportunidade de se arrepender, mas eles não se arrependeram. E aqui eu quero levar você a uma frase, estou concluindo. Lembra do Jim Elliot? Ele diz assim: viva a sua vida de tal forma que ao chegar ao final da sua vida, você não tenha mais nada a fazer para Deus, a não ser morrer. A intensidade da vida que Estevão viveu, muito obviamente, o levaria para o martírio. Porque ele deixou de viver para si e ele vivia completamente para Deus. Ele morre glorificando ao Senhor, mas repartindo vida com alguém que testemunha tudo o que aquele homem viveu. Por fim, concluo fazendo a pergunta para você que nos ouve aqui e em casa. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você deve seriamente pensar sobre isso, porque em breve todos estarão na presença do justo juiz. A gente percebe que os membros do Sinédrio ouviram o Evangelho de Jesus, de Pedro, de João, dos apóstolos, como também de Estevão. Eles viram a glória de Deus no rosto de Estevão. No entanto, eles não se arrependeram. Continuaram com os corações duros. E aí, queridos, quero convidar você nessa noite a se arrepender, a crer no Senhor Jesus Cristo, para que você seja salvo. Essa é a mensagem de Estevão, eu não poderia terminar diferente. E leio para você o que Estevão disse para aqueles
para aquele sinédrio: não resistam ao Espírito Santo de Deus. Não há possibilidade de você vencê-lo. Não há como resistir. Se Deus tem falado comigo e com você, seja no sentido da regeneração, da transformação, da habitação, do ser nova criatura, não tem como, uma hora ou outra, você será salvo. Essa é a grande verdade das Escrituras. Não tem como lutar com Deus, meus amados. Por muito tempo da minha vida, eu quis viver para mim mesmo. Por muito tempo da minha vida, achei que eu poderia ser um grande atleta. Achei que a minha vida tinha outros rumos. Com os meus 16 anos de idade, Deus me chamou para o ministério. E eu lutei com Deus, lutei literalmente. Lutei, queridos, não como Jacó, porque senão eu estava mancando, mas lutei mesmo. Falando para Deus, eu não quero isso, Senhor. Eu saí de casa com 11 anos de idade, o meu sonho é jogar bola, eu vou jogar bola, não importa. E Deus me chamando para o ministério, Deus me permitia ir para os clubes, eu não conseguia jogar, ia para as igrejas, Deus falava comigo, eu chorava, até um dia eu perceber que não tinha como vencê-lo. E eu falei: Deus, eu entrego tudo o que eu amo ao Senhor. E a partir de hoje, não quero mais viver para mim mesmo. Viverei para a tua glória, viverei para o Senhor. Serei obediente ao teu chamado. Seja obediente. Se você ainda não confessou a Jesus Cristo, se arrependa, porque haverá um dia que todos nós estaremos na presença do justo juiz. Que Deus nos ajude a carregar o testemunho. Que Deus nos ajude a levar a Cristo Jesus para aqueles que precisam. Se coloque de pé. O louvor já pode se posicionar, Breno. Eu quero orar, queridos, com você. Eu quero convidar vocês a pensar sobre tudo aquilo que Deus tem nos desafiado nesses dias, nesses domingos, sobre o viver missional, sabe? O viver missional, ele acontece quando a gente deixa de viver para nós mesmos. Porque senão a gente está sempre pensando em algo que vem primeiro que a missão. Viver missional é entender de que tem urgência a missão. Estão ouvindo? A cada 3 segundos, morrem mais de 20 pessoas no mundo. O viver missional não pode me deixar saber desta informação sem me mover. Deus nos deu uma missão, irmãos. A missão de carregar o testemunho. Eu não posso guardar para mim. Ousa dizer para Deus nessa noite: Deus, usa a minha vida. Me enche do teu Santo Espírito. Me ajuda a não ficar olhando para as pedradas. Senhor, eu tenho olhado demais para aquilo que me fere, eu preciso olhar para Ti. De alguma forma o Senhor tem um plano em tudo isso aqui. Esteja sensível às oportunidades que Deus vai te dar na família, no trabalho. Deus quer nos usar, irmãos. A missão é nossa, a missão é da igreja. Nós vamos concluir adorando a Deus com essa canção. E após a Laís, pode orar, filha? Após a Laís estará orando. Mas à medida que nós estaremos cantando aqui, adorando ao Senhor, aí no seu lugar, diga para Deus: Deus, não é Estevão apenas. O Senhor também me incumbiu da missão. Estevão entendeu plenamente. E até o fim da sua vida ele carregou a missão. Se porventura eu não tenho feito isso, Senhor,
não tenho movido-me para sair da minha zona de conforto, me ajuda a pelo menos essa semana compartilhar de Jesus com aqueles que precisam, da sensibilidade para estar perceptível às oportunidades que o Senhor me dará. Nós vamos cantar essa canção e você vai orar ao Senhor, juntamente com a Laís após esse culto. Eu vou estar aqui sentado orando com vocês, porque eu sei o quanto também tem sido difícil para mim de não carregar o testemunho da forma como deveria carregar. Deus nos abençoe.